Deus. Curva essa cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar ao nosso coração esta noite. Senhor meu Pai, somos ouvidos, Senhor, a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem preparado e separado para nos falar esta noite. Fala, Senhor, comigo nesta noite, fala a cada um de nós. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar, trazendo paz, alegria, saúde e a prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 15 em diante. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu as minhas forças, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Amém? Podeis tomar assento. Quando lemos as lamentações do profeta Jeremias, podemos analisar que realismo e esperança é muito difícil de manter junto. Quando nós olhamos o mundo com os olhos de realidade, é difícil manter a esperança vendo tudo aquilo que nós estamos vendo. Quando encaramos a realidade, é mais fácil mergulhar na desesperança. Quando nós olhamos o mundo e vemos como o mundo está caminhando, como as pessoas estão caminhando, é muito mais fácil a desesperança tomar conta do nosso coração do que realmente a gente ativar a esperança. Outras vezes a esperança, ela é sempre realista. Quando nós falamos, eu tenho esperança que isso vai mudar, eu tenho esperança que vai melhorar, é sempre algo irreal. Porque a pessoa pode olhar para a realidade e dizer, como você tem esperança que tudo isso pode mudar? Então a esperança muitas vezes, ela é irrealista. E o profeta Jeremias, ele vive em um dos períodos mais críticos de Jerusalém. A ruína do templo, a deportação dos nobres para a Babilônia. O coração do profeta estava em angústia. Ele estava angustiado. No versículo 18 ele diz: então disse eu, já pereceu minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ele faz uma confissão, ele está se lamentando daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está acompanhando, e ele diz:
já pereceu a minha força, eu já não tenho mais forças para resistir. E também a minha esperança no Senhor se acabou. Eu não tenho nem esperança que Deus queira mudar essa situação. Então ele estava olhando a realidade, aquilo que estava acontecendo. Ele estava vendo os filhos dos nobres sendo levados cativos, ele, um profeta, sendo ali atormentado até pelo seu próprio povo, não ouvindo as suas mensagens, não dando crédito às suas profecias, e o povo estava muito disperso, e agora a realidade tinha chegado. Chegou o cativeiro, e eles começam a ser levados para a Babilônia, o templo vai ser destruído. Então ali ele se senta agora numa lamentação, a tristeza de Jeremias, é a tristeza do profeta. Ele começa a se lamentar. Então disse eu, já pereceu minha força, como também a minha esperança no Senhor. Até a esperança que Deus pudesse mudar aquela situação, já não acompanhava mais o profeta Jeremias. Ele já estava angustiado. Mas nós temos que olhar a realidade e buscar forças para que possamos vencer a realidade e manter a esperança. No versículo 20 ele diz assim: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Ele olha toda a realidade e ele diz: olha, tudo isso me leva a um abatimento, e disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ele olha a realidade, mas ele começa a buscar esperança para vencer aquela situação. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele começa a ministrar para ele mesmo agora que as misericórdias do Senhor não têm fim. E eles já não foram totalmente destruídos por causa da misericórdia do Senhor. Nós podemos olhar para a realidade e muitas vezes nós nos perguntamos: até quando vai tudo isso? Até quando nós vamos resistir? E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, clamar por misericórdia. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio. Algo que não nos ajuda é a murmuração. A murmuração não ajudou o povo quando saiu do Egito, e muitos pereceram no deserto por causa da murmuração. A murmuração não vai nos ajudar a sair de uma situação, mas levantar o clamor, levantar a esperança, esperar no Senhor e clamar ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Então o profeta se levanta da sua lamentação, ao lembrar que Deus é bom. Quando ele começa a trazer à memória que Deus é bom, ele estava até agora, ele diz: eu não tenho mais forças, até a esperança no Senhor está enfraquecida, mas ele vai buscar agora, porque Deus é bom. Por que nós não fomos totalmente destruídos? Porque Deus é bom. Deus ainda tem um projeto para a nação, Deus tem ainda um projeto para a nossa vida. E no versículo 25 ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é ter esperança. Então a nossa realidade, ela vai roubando as nossas forças, vai enfraquecendo até a nossa fé, se nós não buscarmos em Deus, se nós não confiarmos em Deus.
E ele traz então algo que nós temos que olhar para nós mesmos. No versículo de número 39 ele diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Sempre que eu olho para mim mesmo, eu vou para a minha realidade. Eu sou pecador. Eu não mereço a bondade de Deus, mas Deus é misericordioso. Então eu não tenho que buscar a Deus porque eu sou merecedor ou porque eu sou bom, mas eu tenho que buscar a Deus porque Ele é bom e Ele tem misericórdia. Eu não tenho que provar para Deus que eu sou bom, porque eu não vou conseguir. Então ele diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Quando eu olho para mim mesmo e reconheço que eu sou pecador, que eu tenho pecados. Ele poderia olhar para a nação e condenar toda a nação, mas ele está buscando a misericórdia de Deus. Ao reconhecer a bondade de Deus, Deus nos capacita a esperar, tendo esperança. Não desesperar. Deus sempre nos levanta no meio do caos. Deus sempre, no meio do caos, Ele vai nos levantar. O profeta Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, de Daniel, ele está no mesmo tempo, ele está vivendo a mesma situação, ele está olhando para o mesmo povo. E Deus então começa a falar com Ezequiel também. Ezequiel capítulo 2, abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo de número 1 até o de número 10, diz assim: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvia o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles que quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nelas estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Ezequiel, ele está no mesmo tempo do profeta Jeremias, um jovem que tinha um futuro promissor, família sacerdotal, preparado para ser sacerdote no templo, e quando chega a sua vez, ele é levado cativo também. Se preparou desde a sua meninice, criança ainda, sendo preparado em uma família sacerdotal, agora ele iria ocupar lugar sacerdotal no templo, e ele vai ser levado cativo. Ele poderia dizer, não vou pregar mais, não vou falar mais nada, olha o que está acontecendo, mas Deus vem a ele e diz, coloca-te de pé. Muitas vezes, quando nós desanimamos, nós paramos, recuamos,
E Deus vem falar a ele: coloca-te de pé e continue falando da minha palavra. E Deus sabe a que povo que ele teria que falar. São filhos rebeldes, eles são filhos, e os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, e eu te envio a eles. Ele lhes dirá: assim diz o Senhor. E Deus diz a Ezequiel: você vai, continua falando. Nós temos que continuar falando a palavra de Deus. Ah, mas o mundo está mal, o mundo está difícil, ninguém quer ouvir, mas nós temos que continuar falando. Nós temos que levar a palavra. Nós não podemos mudar a nossa essência por causa dos outros. Nós temos que continuar buscando Deus. Nós temos que continuar buscando o Espírito Santo de Deus. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. O que nós precisamos? O Espírito de Deus. Como é que nós vamos nos manter em uma nação rebelde? Um povo de semblante duro e obstinados de coração, se não tivermos o Espírito de Deus. Então o que temos que buscar nesses dias? O Espírito de Deus. Nos colocar em pé e pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele continue nos usando. Então Ezequiel, ele está agora recebendo uma missão de Deus. Ele era preparado para ser um sacerdote no templo. Agora não tem mais o templo, não tem mais a cidade. Ele foi levado cativo. E ali ele está agora, e Deus está dizendo: continue falando. Mas no cativeiro eu vou continuar falando. Esse povo não quer ouvir. E Deus diz a ele: querendo eles ouvir ou não, continue falando. Eles te ouçam ou não te ouçam, continue falando. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Não pare de falar da palavra de Deus. Ah, mas ninguém quer ouvir, ninguém quer dar crédito. Os meus próprios familiares não querem ouvir. Nós temos que continuar falando, porque nós somos a boca de Deus. Até que Deus tenha misericórdia da nação e Deus resgate a nação. A palavra do Senhor, ela tem que ser falada. E trouxe a ele o quê? A visão de um rolo de livro. Mostrou a ele um livro. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ali estava tudo que o povo estava vivendo, ou aquilo que Deus tinha falado que eles iriam passar. Andar novamente no Espírito Santo e poder prosseguir com esse rolo, com essa palavra, que tenha sempre em sua boca, em sua mão a palavra do Senhor. Nós temos que buscar a palavra do Senhor, sempre convivendo com ela, sempre aprendendo com a palavra do Senhor, sempre usando ela para que nós possamos vencer cada dia. E Ezequiel, ele é comissionado agora para continuar a falar com Deus. No capítulo 37 de Ezequiel, Deus leva ele a uma outra visão agora, a visão de um vale de ossos secos. Capítulo 37 diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeiramente, ele toma esse jovem sacerdote, Ezequiel,
e disse que ele deveria continuar falando. Ouvissem ou não ouvissem, ele teria que continuar a falar. Ainda que eles estivessem com um semblante obstinado, semblante duro, coração obstinado, ele não poderia parar de falar. Ele teria que continuar a falar. Ainda que não quisessem ouvir, ele continuaria a falar. E ele mostra agora, depois de algum tempo, leva o profeta a um vale de ossos secos. Ali, um vale cheio de ossos, e os ossos estavam secos. E ele me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosas sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar a vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Nós não podemos olhar para uma situação de uma nação e falar: não tem jeito. Nós não podemos olhar para a nossa família e falar: não tem jeito. Por isso, a palavra ela vem para manter a esperança. Jeremias, ele confessa que chegou um momento que ele perdeu a esperança. Ele não tinha mais forças. Ele não tinha mais condições dele mesmo buscar forças. E às vezes nós nos deparamos nessa situação. Sem forças, fartou-me de amarguras. Jeremias começa a confessar as suas dores diante de Deus. Eu estou farto de amarguras. Embriagou-me de absinto, uma bebida amarga. Quebrou-me com cascalho meus dentes, abaixou-me nas cinzas. Então Jeremias, ele vai trazendo uma lamentação diante de Deus, porque ele olhava a realidade do seu povo. Ele olhava e via como estava a nação. Uma nação que tinha promessas, uma nação que Deus chamou para ser exemplo para o mundo, estava em destruição. Porque a maldade entrou no coração deles. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Esse aqui é um profeta Jeremias. Muitas vezes nós pensamos: mas a pessoa que é espiritual, ela é muito mais forte. Mas todos se abatem. Se nós olharmos a realidade nos derruba. Se nós começarmos a ouvir a realidade nos traz amarguras. Por isso que a nossa esperança não pode ser naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu tenho condições de fazer. A minha esperança tem que ser em Deus. A nossa oração tem que ser para que Deus olhe para esta nação, olhe para a nossa casa, olhe para a nossa família. Então Jeremias estava ali, falando consigo mesmo naquele momento, ele diz: eu não aguento mais, eu estou amargurado, estou triste, estou sem forças. Quantas vezes nós nos deparamos falando assim: não tenho forças nem para orar. Quantas vezes? Estou sem forças até para orar, até para pedir. E assim estava Jeremias, perdeu a esperança até no Senhor. Ele achou um momento que nem Deus queria resolver aquela situação. Mas ele começa então a buscar. A minha alma certamente disso se lembra e se abate.
Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Ele busca na memória a aflição e pedindo para que Deus se lembre dele. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Todas as vezes que eu me lembro da minha angústia, da minha amargura, da minha tristeza, a minha alma se abate. Todas as vezes que eu der vazão para a minha alma rouba a minha esperança. Então ele vai buscar as misericórdias do Senhor. Ele começa então a se questionar: mas eu ainda estou vivo, eu ainda estou bem, eu ainda posso fazer mudanças. Ele começa a se questionar sobre muitas coisas. Muito interessante que nessa passagem que Jeremias se lamenta do povo, ele vai para o cárcere porque ninguém queria ouvir Jeremias falando, ninguém queria ouvir Jeremias nas suas profecias, e ele vai para o cárcere, e dentro do cárcere, Deus dá a ele uma palavra de esperança. Diz para Jeremias: Jeremias, compra uma terra, o teu sobrinho vai vender uma terra, compra, guarde as escrituras em um vaso de barro, porque ainda nesta terra se comprarão muitas casas. Traz a esperança. Quando você está olhando, todo mundo vendendo casas, porque a coisa está ruim, Deus chega para você e diz: compra, porque eu vou mudar essa situação. Isso faz a diferença daqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que têm a esperança em Deus, que sabem que Deus pode mudar uma situação de vergonha, Deus pode mudar uma situação de falência, Deus age com misericórdia. Então, dentro de um cárcere, Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, compre uma terra nesse lugar. Ele poderia dizer: mas todo mundo está indo embora, todo mundo está sendo levado cativo, isso aqui vai ficar aos chacais, isso aqui vai ser um deserto. Mas Deus traz uma palavra de esperança: compra, porque neste lugar ainda se venderão e se comprarão muitas casas. É muito interessante como Deus trabalha na vida de Jeremias, na profecia de Jeremias, quando ele não se deixa abater, e quando ele reconhece em Deus: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em quem eu confio? Confio em Deus, por isso eu espero nele. Eu não confio no exército, eu não confio no rei, eu confio em Deus. Então, ele mesmo, ele vai ministrando a sua alma que estava abatida e estava triste. Ele poderia jogar a culpa em cima de muita gente, mas ele mesmo traz a culpa para si mesmo. E ele diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus pecados. Sempre que nós passamos por um problema, nós devemos perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Não é se eu mereço ou se eu não mereço. Eu mereço, porque eu sou um pecador. As misericórdias de Deus nos livra de tantas coisas. Mas se fosse por merecimento, eu deveria passar por angústia, por tristeza, por tantas coisas. Mas a esperança em Deus, a misericórdia de Deus, ela nos separa, ela nos guarda, ela nos recolhe, ela nos tira de situações de dor, de tristeza. E agora Ezequiel, ele está sendo levado a um vale de ossos. E Deus diz: está vendo esse vale de ossos? É a nação de Israel. Essa é a nação de Israel. Está trazendo ali uma metáfora, está dizendo: está vendo esses ossos? É a nação de Israel. Versículo 7 do capítulo 37 de Ezequiel diz assim: então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava,
E eis que fez um reboliço, e os ossos se achegavam, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos tirarei da terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, povo meu. O povo de Israel, ele estava como morto, um povo que não tinha mais espírito, estavam angustiados, tristes, longe da presença de Deus. Deus traz o profeta, ele tem uma visão de ossos, um vale de ossos secos, e Deus faz ele andar ao redor dos ossos, e pergunta: é possível dar vida a esses ossos? Ele, confiando em Deus e sabendo que para Deus nada é impossível, ele diz: tu o sabes. Sempre que nós olharmos para o país, para a nossa família, para a igreja, nós devemos ter essa resposta: Deus sabe todas as coisas. Deus pode. O país pode mudar? Deus pode. A nossa família pode mudar? Deus pode. A igreja pode mudar? Deus pode. E ali, obedecendo com a palavra profética. Como é que nós vamos mudar a nossa nação? Com palavras malignas, lançando palavras contrárias, ou profetizando vida? Profetizando que a nossa nação vai mudar. Profetizando que Deus é misericordioso e vai mudar a nossa nação. Profetizando que Deus é misericordioso e vai resgatar a nossa casa, a nossa família. Então Deus traz esperança. O povo de Israel, eles diziam: pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. O povo estava sendo levado cativo, e a única palavra que tinha na boca do povo: não temos esperança, estamos cortados, estamos sem esperança. E ali, o profeta então começa a profetizar, para que aqueles ossos recebam pele, recebam nervos, recebam carne. E quando tudo estava montado, ainda faltava algo: o Espírito. Nós temos que profetizar que o Espírito Santo de Deus vai entrar sobre essa nação e vai reviver os mortos, mortos vivos, pessoas que não têm mais esperança, pessoas que estão decepcionadas, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão cortadas, estão fora da sociedade. Mas se a igreja se levantar, se a igreja confiar em Deus e começar a profetizar, a nação se levanta de novo. A igreja se levanta, a família se levanta. Nós temos que nos posicionar. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor.
diz o Senhor. O grande problema que está havendo em nossa pátria, divisão. Estamos vivendo divisões. A palavra do Senhor diz que casa dividida não subsiste. Uma família, quando ela se divide, quando o pai e a mãe não têm o mesmo pensamento, a família todinha se perde. Concordância. O inimigo entra na discórdia, quando os dois não concordam, quando os dois não estão em concordância. O inimigo entra e entra para destruir. Uma nação que não tem concordância não vence. Assim estava Israel, dividida. E Deus agora dá mais uma palavra ao profeta, continuando no capítulo 17, no versículo 15 diz: E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-o um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão nas tuas mãos perante os olhos deles. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Deus precisa unir a nossa nação. Não importa de que lado você pensa que está certo, nós temos que clamar a Deus misericórdia pela nossa nação. Quando não há concordância, o inimigo entra. Entra na nação, entra na família, entra na igreja. Sempre que houver discordância, o inimigo entra. Devemos ter uma única palavra, um único pensamento. O que todos os brasileiros devem buscar nesses dias? A bênção da nossa nação, a cura da nossa nação. Não entre em discussões, não entre em contendas. Profetize sobre a nação. É um tempo de buscarmos em Deus a cura para a nossa nação. É um tempo de buscarmos a cura familiar. Não entrar em discórdia, entrar em concordância. Orar juntos, profetizar juntos. Esta é a palavra de Deus para um povo que, por ser obstinado, ser teimoso, estavam sendo levados escravos. A maior ameaça para uma nação é outra nação subjugá-la. E isso acontece quando nós não estamos unidos. Quando há divisão, o inimigo, ele entra e destrói. Então a palavra do Senhor ao povo de Israel é: não haverá mais dois reinos entre vocês, não haverá mais dois pensamentos, porque todo o nosso pensamento tem que ser em Deus. Deus é o nosso guarda, Deus é a nossa proteção, Deus é quem nos abençoa, Deus é quem nos prospera. Assim é a família.
nação, família, igreja. Se a família há discórdia, o inimigo começou a entrar. Senta esposa e esposo, entra em concordância, oram juntos. Não queira ter razão, busquem a razão, o melhor, para que o inimigo não tenha possibilidade de entrar e dividir ou de subjugar. Então, toma essa palavra que Deus dá para os sacerdotes, para mostrar o que acontecia em Israel. Por que eles estavam sendo levados cativos? Porque o coração do profeta estava triste. Mas Deus traz a esperança. Nós que somos chamados por Deus, temos que manter a esperança. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus vai mudar esta nação. Deus vai mudar as famílias. Deus tem amor pela sua igreja. Deus vai acrescentar vidas. Então não temas. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ezequiel, ele recebe o Espírito de Deus. Homem, te coloca-te de pé. E ele diz: entrou em mim o Espírito de Deus. Que nesta noite, nós possamos permitir o Espírito de Deus permanecer em nós, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para que possamos vencer os dias maus, que não venhamos ficar presos em dias de angústias, em dias de tristezas, em dias de ais, mas dentro do nosso coração, vir a esperança, porque Deus é bom. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé, fale com Deus nessa noite. Busque o Espírito Santo de Deus. Não se deixe abater por nada. Não se deixe levar por nada. Mantenha a esperança. Confia no Senhor. O Senhor faz os mortos voltarem à vida. O Senhor traz a nação de volta à vida, à prosperidade. Não declare derrota. Não confirme derrotas. Há nesses dias muitas pessoas dizendo: 2027 será terrível. Não confirme essa profecia. Diga: o Senhor tem nos ajudado, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos livrar. Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor meu Pai, estamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Recebemos a Tua palavra, Pai, para não pararmos na angústia, na tristeza, mas enchermos de esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Consolador. Nos guarda, Senhor, tira, Senhor, todo o sentimento contrário, tudo aquilo que não provém de Ti, tira as contendas, Senhor, das famílias, tira a contenda deste país, Senhor, que nós possamos nos unir em uma única voz, Pai, para que essa nação seja abençoada. Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?